Vocês estão bebendo alguma coisa? Eu peguei não. aqui, louco. Deixa eu pegar aqui. Não tô bebendo nada. Porra! De forma inédita, assim- não tô bebendo nada. Forma inédita. Ô, louco. Eu... Caramba! Paquitada, hein, Vini? Eu tenho que trabalhar depois ainda. Eita! Ah, bom, mas aí acho que faz sentido, né? Em tempos de pandemia, beber e trabalhar tá no dia a dia, não? Fábrica 1959. Uma Pit Beer louca aqui com sabor de laranja. Deve ser. Ô, louco. Caraca. Aí sim. Deve tô ser tomando, um- tô tomando uma Diferente Heineken ali. mesmo, que tá ótimo. Tô bem senhora. Tomando um chazinho. Tem uma cidra esquisita lá na geladeira, mas... Não sei se eu devo. O problema do bebê é que começa, né? E depois parar é difícil. Putz. É por isso que eu não bebo trabalhando. Exatamente esse o motivo. É sempre me ensinaram a começar, nunca me ensinaram a parar, né? Tá certo. Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um dev cansado. E antes de mais nada, vamos nos apresentar quem está participando hoje dessa nossa mesa redonda, importantíssima e muito aguardada por mim, mas já a gente fala sobre esse assunto. Quem está aqui hoje com essa voz adentrando aos ouvidos dos nossos ouvintes? E aí, pessoal, Vinícius Dias aqui, sou de Petrópolis, sempre muito cansado, mas por caráter especial, hoje não bebendo nada. Mas hoje vamos falar um bocado mal de Java, hein? Eu sou a Lenita, eu tô podando daqui de Salvador, Bahia. Oi, gente, eu sou a Jus Cabreira, eu sou de Guarulhos, São Paulo, mas agora eu tô vivendo em Dublin, na Irlanda. Estou tomando meu chá de camomila agora, porque é de noite, eu sou cansada. Sou Pokémon BR, tô em Campinas, bebendo aqui uma tal de Fábrica 959, Wheat Beer de laranja, que tá um sabor maravilhoso. E além disso, aqui é PHP de rua na veia, galera. Vamos que vamos. Pessoal, William Correia por aqui. Tô falando aqui de Vila Velha, Terras Capixabas. E trabalho com PHP tem um tempinho, tô meio cansado já. E vamos discutir um pouco esse cansaço com a galera aí. E de Curitiba, eu sou o Fernando. Hoje, um mero host e interpretador aqui das conversas, só com boas memórias do PHP lá de muito tempo atrás. Valeu. Bom, mas e aí, pessoal, do que a gente tá cansado hoje em dia nesse nosso mundo? Eu tô cansado do pessoal chegar e ficar perguntando por que PHP em 2021, pô. Pô, vou ter sacanagem. Porque qualquer coisa nova, né, em 2021. Deixa eu trabalhar o que eu já sei, né? Caralho. É inacreditável. Por que não? Por que não PHP em 2021? Por que né? não PHP em 2021, real? Tá, Por que não Assembly em 2021 também? Ou Fortran? aí você tá forçando, né? Aí você tá forçando, né? Fortran? Tá, Estamos internando e entregando nossas idades aqui, hein? calma Mas aí, ele não tem a galera. nossa idade, esse é o problema. Ele só fala. Ele nunca acordou em Fortran. Nunca teve. Só conheço o Fortran das aulas de história. Exato. Olha aí, ó. Ele Exato. Tem que fazer isso. Esse é o problema. E eu acho que assim, né? Tipo, acho que é bom, né? Pra quem não entendeu ainda, a gente vai falar hoje de PHP. Hoje é o dia de falar mal daquele episódio 5 de Java. É o dia da gente bater no pessoal do Java, que também zoou um pouco a gente lá. E assim, acho que pra gente começar aqui, né, vamos dar um pouco de contexto histórico de onde vem o PHP. Eu sei que tá aí desde sempre, mas quem pode contar pra gente um pouco melhor essa história? Então, a ideia do PHP é muito louca porque, basicamente, é o seguinte. O maluco tinha que fazer uma página pessoal que tinha um guestbook, um livro de visitas, para quem não conhece, era um livro que você tinha que assinar quando você estava no site de alguém. Ele tinha que fazer isso, era um portfólio pessoal dele. Ele falou, é muito ruim fazer isso em C, é muito ruim fazer isso em Perl, vou fazer um script para poder facilitar isso para mim. Aí ele criou uns scripts, chamava Personal Homepages, Tools, e isso era o PHP. Era um script em C para poder fazer um site pessoal, por isso que o primeiro nome do PHP foi Personal Homepage Tools. Caraca! Aí sim, hein? E assim, ele surgiu também, assim, a gente conhece, começou a mexer muito com ele nos anos 2000, né? Início dos anos 2000. E ele vem daí mesmo, ele é até mais antigo aqui. Aí realmente é inobice do host. O PHP tem 25 anos, então a gente coloca o PHP como
Meados dos anos 90. 95, né? Mas ele é de 94, 93, a primeira vez que tentaram fazer alguma coisa, mas ele é de 95, né? Saquei. Então, entendi. Então, quando a gente começou a usar PHP lá nos anos 2000, já era o hype, já, né, da galera? Tá na onda, vambora, é isso, não era? 95, eu nem era nascida ainda. Aí... Fica quieto dessa vez pra ninguém zoar também. Complementando isso que o Pokémon falou, o PHP nasceu para ser como se fosse um frameworkzinho de C, uma template engine de C, vamos falar assim, né? Ele fornecia algumas funcionalidades para quem codava em C, e acredito que também rodava alguma coisa em Perl, mas basicamente era uma forma de facilitar o que a galera fazia com outras linguagens na época, principalmente C. Inclusive tem uma entrevista muito maneira que o criador, o originador dessa ferramenta que a gente chama de PHP hoje, ele falou uma vez que ele desistiu de manter a ideia original quando ele viu que estavam criando template engines, porque ele tinha pensado como uma template engine. Então hoje o PHP é uma linguagem de programação completa, muito robusta, e obviamente tem template engines, né? Tem ferramentas para isso. Ele falou, quando eu vi que estavam criando template engines, porque eu pensei como template engine, eu desisti e vi que a minha ideia já foi superada. Vini, traduz pra esse termo aí. Exato. Traduz o template engine. Beleza. Uma template engine é uma ferramenta, é um componente, um pedaço de código que vai te ajudar a criar templates, a criar a parte visual, a gerar o HTML, vamos dizer assim. Então, ao invés de escrever HTML e todo o arquivo você repete o cabeçalho, por exemplo, a template engine te permite, de forma simples, separar o cabeçalho numa página, o footer em outra página, o rodapé em outra página, ter um layout base para todas as páginas compartilharem. Então, na época, isso não era muito comum. A gente não tinha React, a gente não tinha Angular, não tinha Vue para componentizar as coisas. Então, as template engines, os motores de criação de template eram muito utilizados para isso. Cara, isso aí o pessoal chama hoje em dia de micro front-ends, né? Outro hype que tá aparecendo aí, mas é basicamente usar essa mesma ideia, né? Tipo, você poder separar ali os componentes e trabalhar neles separado e atualizar partes da página. Mais ou menos. Aí, se a gente entrar em micro front-ends, aí já é um conceito mais complexo, mas a ideia de componentização aí já entra um pouco mais na ideia. Por exemplo, você consegue criar um componente de React que vai ser o cabeçalho e um outro componente de React que vai ser o rodapé. Isso, as template engines já faziam isso há muito tempo, de forma bastante simples, só utilizando técnicas diferentes, claro. Lembrando, há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Que fique claro que... 84 anos atrás. Boa. Exato. PHP, ele se popularizou também, lógico, né, por ser uma das coisas assim, eu comecei a mexer com PHP porque, só vou dar o contexto pra vocês, comecei a mexer com PHP porque eu trabalhava com ASP.NET em 2003, aí alguém falou, você entende de ASP.NET, cara, eu mexi com C#, alguém falou, não, toma esse site aqui em ASP pra mexer. ASP3. Falei, não, porque, tá bom, aprendi, né, tava pagando, aprendi a fazer ASP3, e aí, assim, cogitaram, entenderam que eu também já sabia PHP e me deram 3 projetos de PHP logo depois. Então assim, na teoria era uma linguagem muito simples de entender, pelo menos assim, era como o mercado trazia. E logo depois começou a aparecer vários frameworks e tal, e é isso aí que vem da popularização do PHP também, a quantidade de frameworks e facilitações que ele trouxe. Eu acho que é importante até falar, ainda dentro de histórico do PHP, que foi uma linguagem criada para um propósito, aliás, sem propósito, na verdade, bem despretensiosamente. E aí aconteceu que acabou se popularizando e o Ziv e o Andy são dois israelenses, se eu não estou enganada. Eles compraram essa ideia e começaram a trabalhar nessa linguagem. A linguagem, ela nasceu como uma linguagem procedural. Não tinha orientação a objetos. Então, de fato, PHP era, aliás, até hoje, mas era bem mais simples. Sempre foi simples de se aprender, de se manipular, que era código procedural. Ela foi se tornar orientada a objetos lá para frente. Eu até acredito muito nessa popularidade inicial, mais ao fato de ser muito simples, né? O Hello World de PHP, você escrever Hello World num arquivo, né? E depois eu acho que as ferramentas foram sendo criadas por conta da simplicidade da ferramenta base, assim. Então acho que a popularidade nasce da simplicidade do que foi proposto ali inicialmente, né, para a ferramenta em si. Mas tem uma coisa também que o Rasmus fala bastante sobre essa popularidade,
é que ele fala assim, várias palestras que ele dá, que é o seguinte, ele construiu uma comunidade em volta do PHP. Por exemplo, a gente fala muito do LAMP, né, e coisas do tipo. LAMP e tal. Exato. Ele fez com que o Apache, né, o servidor Apache, que o PHP fosse muito, vamos falar assim, perfeito, vamos falar assim, perfeito é uma palavra muito forte, mas fosse muito compatível com o Apache. E o MySQL foi a mesma coisa, né? Tava usando lá, tinha um chamado MSQL, se não me engano, e daí, que era o MiniSQL, e aí, né, teve uma época que o pessoal falou, vou fazer um banco aqui, vai ser o MySQL e tal. E aí, como é que eu faço para portar isso pro PHP facilmente? O cara falou, não, você usa a mesma API, só muda lá e bota o PHP para rodar nisso. Então, esse esquema do Apache, do MySQL, como comunidade, né, a questão do LAMP e tal, junto com o Linux, né, que era, né, open source desde sempre também, fez muita popularidade do PHP porque era muito simples você instalar, muito simples você usar, e o ecossistema era preparado para o PHP. Então, você fazer uma consulta do MySQL com o PHP naquela época, que era difícil você fazer algumas linguagens com o banco, interagir bem com o banco naquela época, foi muito presente e muito importante. Por exemplo, o limit no MySQL, nos SQL como um todo, quem criou foi a ideia veio do Rasmus, né? Ele não queria receber uma consulta que tinha 90 mil resultados, sendo que ele só ia querer processar 5. Né? Então teve algumas mudanças que o ecossistema acabou contribuindo para que o PHP também fosse um pouco mais, vamos falar assim, popular. Cara, isso aí demonstra que o cansaço é o que move o negócio. Tá tudo pronto, tudo agrupado, não vou precisar estudar muito mais coisa? Beleza, vamos usar. Tá ali o cansaço pronto, porra. Tá aí pra gente. Cara, assim, as primeiras lembranças que eu tenho era exatamente do procedural, né? Que a gente que vem um pouco antes, né, até mesmo do Delphi, que, tipo, eram uns arquivão gigante com um monte de coisa, a gente mexeu com uma parada desse jeito. Foi basicamente uma transposição do que a gente fazia em ambientes desktop pro ambiente web, e eventualmente mal feito e pesado, né? Mas o PHP, de maneira geral, ele vem, né? Ele vem nessa pegada de ser simples, ser leve, ser direto, e também desde sempre open source, né? Ou teve algum momento que alguém pensou sobre isso diferente? Tem realmente essa dúvida. Desde sempre foi pensado para... Foi aquilo que o pessoal falou, tipo, o pessoal começou a querer contribuir muito, então meio que era open source, então o pessoal... Aí que o PHP realmente era. Eu acho assim, tipo, eu vivi essa época quase... Não, basicamente eu vivi toda, né? Eu tinha internet, o meu PC foi de 99, então eu vivi bastante essa parte aí. E uma coisa legal que tinha essa aqui, no PHP era essa facilidade, né? De qualquer pessoa poder ler um arquivo ou escrever no Notepad, num bloco de notas e fazer um código que rodasse, entendeu? Então o PHP ele vem muito dessa ideia realmente de ser simples e de ser popular e de ser, vamos falar assim, para qualquer pessoa, né? Que naquela época você tinha, por exemplo, Java ou C, eram mais para as pessoas que se formavam, que aí na faculdade elas iam aprender uma linguagem, vamos falar assim, formal de mercado. O PHP é a galera que hoje... se vocês hoje falam que eu não quero fazer uma faculdade, eu quero ficar aqui de boa e só aprender meu negócio de programação, o PHP é responsável por isso. Porque se você for depender do C do Java, você tem que fazer faculdade para aprender. Isso que o pessoal não lembra. Verdade, cara. Muito real isso, né? O PHP é o Free Fire da época de Java e C, né? Eu vou ficar de boa aqui, eu vou programar em PHP. Vou dar uma relaxada, programar em PHP, é isso. Excelente. E, cara, que hora que aparece, cara, esses grandes players que estão até hoje no mercado? Quando a gente fala de WordPress, sei lá, em alguma época, sei lá, 90% dos sites da internet estavam no WordPress, vamos dizer assim. E aí depois também aparecem outras coisas com outros focos, tipo, vem o próprio Drupal também, que eu lembro de ter mexido nisso aí em algum momento, mas em que momento que isso vem e aumenta ainda mais o alcance do PHP? Um momento assim, é difícil de precisar. Acho que as ferramentas foram brotando, assim, WordPress, Joomla, principalmente, assim, são ferramentas mais para simplificar o uso, né? Então, tipo, eu lembro já em 2006, eu já via Joomla e WordPress rodando por aí, na minha época de faculdade, 2006, 2009. Então, essas ferramentas já foram brotando no ecossistema, assim, não sei se elas têm um marco específico, mas acho que à medida que o PHP fez isso que o Pokémon colocou muito bem, se encaixou bem com um banco de dados simples de ser instalado, se encaixou bem com o Apache, que é o servidor web mais usado. Então, qualquer hospedagem de
de baratinha, hoje, sei lá, de 1,99 você sobe PHP. Na hora que se popularizou, as ferramentas acabaram sendo implementadas justamente para simplicidade, né? Você vai lá e instala em qualquer servidor, tem muita hospedagem, tem muito recurso. Então foram sendo criadas muitas ferramentas, na época até tinha mais, assim. Eu acho que depois de um tempo, assim, acho que ficaram mais robustas e popularizaram e se mantiveram. E aí eu cito principalmente aí o WordPress e o Joomla, que eu lembro, assim, que foram bem fortes nessa época. Voltar um pouco para trás, tem duas coisas que foram muito importantes no PHP, antes do que hoje, né, que são o mercado bem, o WordPress e o Joomla, por exemplo. O Mambo, que é o predecessor do Joomla, né, que é de 2000, né, já é um CMS de 2000, e o PHP Nuke, que eu acho que o pessoal que jogava alguma coisa usou PHP Nuke para fazer as brincadeiras deles, com certeza. Então, se você... Aquele fórum BB também, todo fórum era aquele fórum BB. No Machine Fórum, exato. Isso. Caraca, mano, realmente, a pessoa criou, né, todo o ecossistema para facilitar, né, para ajudar os cansados já daquela época. Uma pergunta boa de colocar pro público é sempre o seguinte, que eu falo na minha live bastante, que é o seguinte... Me diz um CMS que não é o Django, que é open source, que é de mercado. Me diz um sistema de fórum que não é em PHP e que é open source, que é de mercado. E me diz um e-commerce, uma plataforma de e-commerce que é open source, que é de mercado, que não é em PHP. Não tem. Não tem, assim... LMS também, sistema educacional. Que quando começou a se popularizar o lance de empresas terem sites, de pessoas terem blogs pessoais, foi a oportunidade que o PHP teve de ser bastante utilizado. Sim, verdade. Então, assim, tipo, olhando disso, dessa popularização, da gente ampliar, começar muita gente usar e facilitar, aí começa a surgir os frameworks, efetivamente, que vai deixar o PHP mais enterprise, vamos dizer assim, né? Vai deixar ele mais próximo do que a gente conhecia já de... Alguns frameworks já existiam já, mas alguns frameworks já existiam em Java, algumas coisas já existiam já no mercado para outras linguagens, o pessoal vai começar a portar isso pro PHP de alguma maneira. E como foi, né, para vocês, tipo, ter tangenciado isso, quando a gente fala de Zend, quando a gente fala de Cake, quando a gente fala de, sei lá, N frameworks que apareceram aí no meio do caminho, e até daqui a pouco a gente chegar nos que estão vivos até hoje, né? Como que foi isso? Eu acho que antes mesmo de falar dos frameworks de mercado que surgiram mais interessantes, teve uma onda de que cada empresa tinha seu próprio framework, né? Eu, sei lá, não sei se eu falo por todo mundo, mas pelo menos eu já trabalhei em mais de um framework privado da empresa, um framework interno. Isso foi uma onda muito grande porque justamente a galera começava pequeno com PHP e as necessidades iam crescendo, iam subindo, e PHP já, naquela época, já conseguia atender essa necessidade. Hoje nem se fala, mas na época já conseguia. Então a galera começava a organizar um pouco mais o projeto, até que chegava a alguns Frankensteins que se chamavam dos frameworks internos, né? Então acho que isso também foi um momento importante para o PHP, onde cada um criava o seu framework, e essa ideia de ter vários frameworks muito diferentes originou coisas que a gente vai falar mais para frente também. Então, antes de surgirem frameworks que facilitavam o trabalho, desenvolvedores de cada uma das empresas criavam seus próprios frameworks e era uma prática comum. E aí, de novo, não sei se eu falo por todo mundo, talvez a galera também tenha uma experiência parecida, mas isso também foi um marco interessante na vida do PHP. Eu quero contar como que era antes dos frameworks. Eu lance assim, eu lembro de uma situação específica, cálculo de datas, entre datas. Aí você procurava, geralmente tinha meia dúzia de pessoas que postavam isso em seus blogs pessoais, o bloco de código, a gente copiava esse bloco de código e colocava dentro do nosso. Então, essa era a vida. Então, o framework nada mais é do que a forma profissional de copiar e colar o código. Perfeito, Jus. Mas eu acho uma coisa que foi interessante também nesse movimento, né? O pessoal começou a criar seus próprios frameworks. E aí, o pessoal falou, não, vamos profissionalizar. E começou a tentar incorporar ferramenta mais enterprise, tipo Zend, assim. E foi muito rejeitado. Trouxeram o Zend Studio, não sei mais o quê. E uma camada muito pequena dos desenvolvedores das empresas adotaram, assim. Acho que o pessoal não conseguiu se adaptar com esse ecossistema mais fechado, tipo estilo Microsoft, ou até mesmo Java, que tem um SDK e tem algumas ferramentas específicas para você poder trabalhar e tal. A galera rejeitou muito, assim, a comunidade estava muito direcionada ali ao open source, a cada um fazer as suas coisas. Então, foi difícil para um framework muito fechadão, muito quadrado, se posicionar
E isso demorou muito tempo até sair desse período. Então ficou um período muito grande, igual o Vinícius falou, todo mundo fazendo seus frameworks, cada um tinha o seu. E algumas ferramentas de mercado, mas que elas não emplacavam, né? Elas não conseguiam se posicionar bem, porque a comunidade mesmo rejeitava. Chegava com um negócio muito complicado, o pessoal falava, isso aí é Java, estão já ficando o PHP, que não sei mais o quê, e cortava na raiz, né? Então, acho que também motivou muito. Era um ciclo vicioso, né? As ferramentas chegavam muito enterprise e a comunidade rejeitava, e aí fazia mais frameworks que demandavam uma ferramenta mais enterprise e um troll alimentava o outro infinitamente. Cara, só complementar o que eu falou, que é basicamente isso mesmo. E que também complementar o que a Júlia falou no começo, o PHP nasceu procedural, né? Então, até o PHP começar a pensar no que era orientação a objetos, os frameworks meio que não apareciam. Foi isso que o Will falou, tipo, o pessoal realmente rejeitava, o pessoal inclusive rejeitava que o PHP fosse orientado a objeto naquela época, tá? Tipo, por muita decisão, por muita questão da própria comunidade mostrar que a gente está amadurecendo, a gente está evoluindo, né? E um marco disso eu acho que é o PHP 5.3, que foi que trouxe o namespaces, que aí você deu aos frameworks a possibilidade deles existirem, ou de você não usar framework nenhum se você quiser, através da componentização e do composer, né? Que o pessoal fala muito hoje de NPM e tal, né? Gestão de dependências, mas eu acho que o marco nessa questão de framework, além do que o Vinícius falou muito bem, a questão de todo mundo quer fazer o seu, né? A Júlia falou, o PHP realmente começou como procedural e com o tempo ele foi evoluindo. E o Will falou, essa questão do enterprise. Então eu acho que o composer foi meio que, a gente pode não ser tão enterprise, mas trabalhar com qualidade e trabalhar com padrões. E a gente consegue fazer com que esses padrões, em geral, se tornem os frameworks que aí que sim a gente vai para a evolução dos frameworks que a gente tem hoje em dia. A gente sai do famoso functions.inc.php para colocar, né, usar os frameworks de verdade. Eu entendo, o que eu tenho de visão desse momento, que eu estava também ali, né, no meio desse rolê, e empresas maiores que queriam usar uma linguagem até então mais moderna do que o Javão que eles vinham usando desde sempre, eu olhava o PHP e falava, mas não tem nenhuma empresa por trás que vai me dar suporte se der merda em alguma coisa, e eu acho que é aí que aparece o Zend, né, de trazer essa estrutura corporate dentro de uma linguagem, então, mais recente do que como estava sendo abordado, né? Isso aí a gente vê até hoje com próprios bancos de dados, né? Tem empresas que querem comprar um SQL Server, um Oracle da vida, porque tem uma empresa por trás que vai me responder e vai assumir a bronca se der merda em algum momento. E eu acho que esses frameworks mais corporate surgiram disso também, né? Dessa necessidade de enterprises. Sim, mas eu falo por mim, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com PHP forte mesmo, que foi em 2010, o Zend era a ferramenta, eu olhava os tutoriais assim de Getting Started lá e falava, não, eu não vou trabalhar nisso não, você é doido. Um rolê danado, uma opção de coisa pra fazer, eu tô cansado demais disso aqui já. E não mexia não. Eu demorei a começar a adotar um framework, a gente fazia os nossos mesmo, tava nem aí. Eu acho... Como o Pokémon falou que existe a era pré-composer e a era pós-composer. E um dos motivadores para surgir o que permitiu o composer existir, né, que são as PSRs, que talvez a gente fale mais para frente, foi quando começaram a surgir alguns frameworks tentando aparecer de forma um pouco mais amigável, vamos dizer assim. Se eu não me engano, foi na época do primeiro Cake, do primeiro CodeIgniter. Então, quando chegaram esses frameworks, eles tentavam ser mais genéricos e se adaptar à necessidade de quem está utilizando. Então, não te prender tanto quanto, por exemplo, um Zend 1 te prendia, que era um framework bastante fechado e, como o Will falou, assustador. Não era, quando você olhava a documentação, você não ficava animado de trabalhar com ele. Só que aí surgiam muitas diferenças entre um framework e outro. E eles resolviam muitas vezes o mesmo problema. Então tem um sistema que realiza log no Cake e no CodeIgniter que fazem a mesma coisa, mas com código diferente. Envia e-mail usando a lógica muito semelhante, mas os códigos são diferentes, porque eles não tinham muito como compartilhar esse pedaço de código. E isso começou a motivar um grupo de pessoas que se uniu para fazer uma interoperabilidade de frameworks. Eu adoro essa palavra porque eu quase nunca consigo falar, então quando eu consigo eu me sinto bastante feliz. Então, se uniu uma galera para bolar padrões e pensar, poxa, vamos se organizar aqui para que os arquivos possam ser incluídos dessa forma.
Se todos os arquivos vão ser incluídos dessa forma, eu, que trabalho no Cake, vou poder usar o componente de log do CodeIgniter. O Zend 2 foi lançado, vamos usar o componente de e-mail do Zend 2, que a gente consegue trazer aqui. E em cima disso, surge essa ferramenta maravilhosa que, inclusive, eu que trabalho com JavaScript e PHP também, eu falo sem medo, Composer é um dos gerenciadores de dependência mais poderosos do mercado, não é só do PHP, tipo assim, comparando com NPM, comparando com Maven, comparando com Gradle, o Composer é muito poderoso. Então ele surge para resolver inicialmente um problema simples de instalar dependências, de você poder utilizar de forma mais bem gerenciada um componente de log do CodeIgniter no framework do Cake PHP, um sistema de e-mail do Zend no código do CodeIgniter. Então ele surge para isso, mas ele muda completamente a forma como a gente pensa em PHP. Então existe a era pré-Composer e a era pós-Composer. Muito bom, Vitor. Até é bom falar um negócio para você que é o seguinte, ó. Como é que as pessoas devs PHP tiram foto? Vixe. Composer. Puta que pariu! Puta merda. Selo piada de tirar, velho. É que ele mudou bastante até a forma da gente trabalhar, que a gente ia lá no phpclasses.org lá e baixava nossas classes, né, fazia download e fazia os requires. Aí acabou, o ecossistema mudou totalmente, muita gente demorou até para adotar. Eu mesmo era um que demorei demais para adotar esse trem, mudava tudo, tinha que mexer na opção de coisa, e foi difícil de eu me acostumar com essa interoperabilidade toda e pensar no ecossistema de uma forma menos puxando pro meu lado, tipo assim, eu quero a chave aqui, eu quero a chave acolá, eu quero o meu método assim, quero escrever o código assado. Desprender disso foi difícil, foi uns anos aí de terapia para isso. Foi exatamente onde eu parei de mexer com o PHP. Aí a hora que começou a aparecer Composer e juntar um monte de framework, assim, minha última interação com o PHP foi lá no Cake 2, se eu não me engano. E o pessoal começou a trazer, não, vamos usar Composer e tal. Eu falei, pô, que legal, toca aí, galera, eu vou trabalhar só na gestão aqui, e vocês desenvolvem essa loucuragem aí. Mas o que eles falam, tipo, o complicado é que hoje em dia a gente tem muita resistência ainda. 2021 tem gente que não sabe o que é Composer, que nunca instalou Composer. É isso que o Will falou, eu trabalhava mais ativamente com Enterprise. Então você falava, como é que eu faço o negócio? Você tem que instalar no Composer. O pessoal, não, mas e o zip? Que zip, velho? É no Composer. Vai lá, Composer, repare e vem. Mas assim, Git também, né? Demorou o lance de... aliás, ainda existem empresas que não usam sistemas de versionamento de código. Não, tem empresa que entra até hoje no Zip 001, fecha o negócio e o release deles é feito em arquivo.zip. Meu Deus do céu. Eu acho muito legal a galera. Eu, como vocês já devem saber, eu sou bastante novo, né? Então eu me formei na faculdade em 2018. Eu acho muito legal que o pessoal da faculdade ficava zoando. Tipo, a gente vai entregar o trabalho e vai fazer, e aí salva como versão 1 agora vai, versão final de verdade. Eles falam isso como se fosse uma coisa muito absurda. Só que a gente realmente trabalhava assim para disponibilizar componentes. Sim. A gente mandava realmente o zip. Opa, deu erro, então o zip versão 2. E aí, cara, era surreal. E realmente, como o Pokémon falou, tem gente que até hoje não aprende isso, não estuda dessa forma. Por causa das fontes de conteúdo, de onde as pessoas estão buscando, isso é um problema que, inclusive, o Pokémon produz muito conteúdo, vocês disponibilizando conteúdo, a gente tenta ajudar de alguma forma a trazer uma fonte mais limpa, vamos dizer assim, de conhecimento, para a galera conseguir entender que o PHP não é aquilo que a gente conhecia em 2010 mais. Já mudou muito de 10 anos para cá. Não é o que a gente conhecia em 2015 mais. Já mudou muito de 5 anos para cá. Então, a ideia é a galera entender que a linguagem evolui, a internet evoluiu muito, então não faria sentido o PHP não evoluir, e a gente tem que evoluir junto. O massa, se você colocar assim, 2010, 2015 como marco, mas se você for pensar, qualquer pessoa que fala mal do PHP, a pessoa acordou o PHP em 2002, 2003. E usou o WordPress no máximo. Exatamente. Então, aí comparar um Symfony com WordPress, não tem como, são propósitos totalmente diferentes. WordPress é para CMS. Exato, certo? CMS. Você isso. pode colocar códigos PHP em partes aleatórias do seu site, do seu blog WordPress. E programar em PHP não é isso, não é jogar código lá. Eu cheguei a usar um framework que eu não sei se ele existe ainda,
E ele é diferente, não é open source, se chamava Script Case. Ele era basicamente um... Forte Existe. pra caramba. Pra É mais gente. forte. Tava tendo PHP lá. Sim. Sério? Lá Script de Recife, Case? eles são é do Brasil. Eles são, se não me engano, são de Pernambuco, não é? Se não me engano, É, Eu sei que do Nordeste, eu lembro de ligar no suporte e era do Nordeste. Eu trabalhei uns 3 meses numa empresa e o meu chefe era empresa realmente de garagem. Literalmente era na garagem do dono. Ele fechou a Tipo a garagem. Google, tipo a Apple. Quando eu comecei a fazer curso em 2015, meu professor falou do Script Case. Aí eu me inscrevi. Até hoje eles me mandam e-mail no e-mail antigo. Sério, gente? Eu pensei que tinha morrido. eu jogando pra cima dos outros, né? Mas e era assim, meu chefe, o dono da empresa na época, ele não é uma pessoa de TI. Ele conseguiu construir uma aplicação inteira e vender por um dinheiro muito alto para empresa bem grande, famosa no Brasil. Ele mal tocou em código, assim. E aí ele me contratou porque tinha uma atualização de versão e ocorreram algumas incompatibilidades que precisavam ser corrigidas com PHP puro mesmo. Então eu tinha que entrar numa parte específica do código, numa janela, era tipo um campo de texto mesmo. Achava aquele campo de texto onde eu precisava alterar e digitava um código PHP lá dentro. Cara. E pensando hoje, isso era o quê? 2009? Isso era em 2009. Eu estava no meu último ano de faculdade. Se a gente for comparar PHP, o que ele é hoje com isso de 2009 e o que era para trás, é totalmente diferente. Não é sair jogando código em qualquer lugar. Tem essa liberdade, sim, existe essa possibilidade, mas não é tudo que a linguagem tem. Na verdade, é uma pequena parcela da linguagem. Assim, é que aí o pessoal fala, né? Olhando pra isso, é o que? O PHP ele permite qualquer dev fazer a cagada que for no código. Mas é que o pessoal fala do PHP, mas qualquer linguagem é desse jeito, né? Você pode fazer uma cagada homérica em Javão lá, com tudo as restrições que ele tem, tá ligado? Só o Rust não deixa, velho. Rust é chato pra cacete, não usem Rust. Fora o Rust, qualquer linguagem permite. Eu costumo falar que eu consigo escrever código ruim em qualquer linguagem, cara. Código ruim a gente faz, isso a gente é mestre. Verdade. Se a gente tá cansado, a gente faz qualquer coisa. É porque o dev é tão cansado que ele consegue dar voltas e voltas e voltas só para escrever um código ruim. Ainda vence isso como ponto de função. Cobra por ponto de função ainda. Com certeza. Meu Deus. Verdade. Mas assim, também entendo que por trás de todo código ruim tem um chefe filha da puta cobrando um prazo escroto. Vamos lá, vamos bater esse martelo aqui também. Sem dúvida. Eita. Sem dúvida. E uma coisa mirabolante, né? Porque não é um prazo que aperta a sua mente. É uma coisa totalmente mirabolante que ele nunca viu. O que ele viu assim rodando num ambiente totalmente paralelo. E aí ele inventa que tu tem que fazer até depois de amanhã. Exato, aí O mais legal dos prazos, assim, é a engenharia reversa, né? Ele fala, ó, isso aí é pra depois da manhã. E aí, tipo, quanto tempo você demoraria, aí é contigo, não tem a ver com a estimativa da tarefa. É a engenharia reversa. Ele fala, pra depois da manhã. Aí você, caraca, demoraria 5 dias? Não importa, é pra depois da manhã. Exato, pra depois da manhã. Se você vai fazer 5 dias em 2, é problema seu. Pizza tá aí, passa por baixo da porta, sucesso. Mas, cara, isso aí, cara, qualquer linguagem, qualquer coisa, então entendam que quando você pegar aquele código cagado, tenta também entender o contexto da galera, tá ligado? Tenta dar uma olhada, putz, o que tava acontecendo com esse maluco que ele escreveu desse jeito? Vamos nessa linha, não fala, pô, que código bosta, tá ligado? Fala, pô, o que esse cara tava passando que precisou escrever assim? Eu, por exemplo, eu trabalho numa base de código que é mais velha do que eu. Eu trabalho numa base de código que realmente nasceu lá no PHP 3, conseguiram trazer para o PHP 4, fizeram um milagre de trazer para o PHP 5, só que atualizaram até enquanto puderam para o PHP 5.4. Então, vejo decisões que foram tomadas antigamente, que a gente questiona de forma um pouco mais rude, vamos dizer assim, que quando você para pensar, poxa, isso foi escrito tem 20 anos, cara.
Quem escreveu isso talvez estivesse em um outro contexto de aprendizado, aprendeu de outra forma, estava tentando fazer alguma coisa funcionar de uma forma que eu nunca vou imaginar. Então, realmente, é um cenário que a gente tem que avaliar. E falando sobre fazer cagada em qualquer linguagem, uma vez a Sarah Goldman, uma das release managers do PHP 8, ela comentou que toda linguagem vai te permitir, né, isso que a gente falou, mas o PHP ele confia em você. O PHP ele parte do princípio que você sabe o que está fazendo. Já linguagens como Java, por exemplo, eles te tratam como idiota. Se você quer fazer uma coisa, o Java não deixa e fala, não, você não pode fazer isso que é perigoso. O PHP vem mais da família, por exemplo, C. Para quem já trabalhou ou trabalha com C, C++, o compilador vai te avisar que você está fazendo cagada, mas ele vai deixar você fazer, cara. Se a sintaxe estiver certa, você explode a CPU, entendeu? O PHP segue por essa linha, ele coloca uma placa falando, você vai cair no abismo se continuar andando. Mas ele não vai botar 3 portões, cerca elétrica e um segurança para te impedir de cair de lá. Caraca, mano, demais isso. Demais. É muito real, é muito real. É a massa que o Vini falou aí da Saragona mental, da questão do PHP 5.4, que aí tem uma história boa aí pra quem quiser contar, que é o PHP 6. Alguém eu tava aqui, né? Conta a história do PHP 6 agora que eu acho que encaixa, manda ver. Não, então, é engraçado, porque tipo, o pessoal tem muitas empresas que falam, o que você usa, né? O que as empresas mais grandes usam, né? O Facebook, do nada, decidiu usar PHP, né? Por algum motivo lá. E aí decidiu usar PHP. E o Facebook tava crescendo muito naquela época, né? Numa época aí do PHP, tava PHP 5.6, ali PHP 5.5 pro 5.6. Tava crescendo bastante. E o PHP, ele queria implementar um negócio chamado Unicode, que é o quê? Para permitir emoji, basicamente, né? Um negócio que permite emoji, você usar emoji no PHP. Inclusive, hoje você pode usar emoji como variável, se você quiser. Pode ser um emoji se você quiser, você cria uma variável em PHP. Mas naquela época eu estava querendo implementar isso. E o hype para implementar aquilo estava tão grande que o pessoal começou a escrever livro. Escreveram livro, postaram na Amazon, PHP 6, dominando, tópicos avançados do PHP 6. Só que, tipo, a linguagem nem existia, né? E tinha essa pressão do Facebook, ele estava querendo muito que o PHP fosse tipado, por exemplo, e ele queria forçar isso muito para a comunidade. Nesse meio tempo, a comunidade estava crescendo bastante, o pessoal do core estava tentando pensar no PHP mais performático possível. E estava tendo um projeto chamado PHP NG, que é o PHP Next Generation, né? E essa era a ideia do PHP. E aí, foi tanta pressão, tanta zoeira, o que o pessoal decidiu fazer? Decidiu abandonar o PHP 6, pegou tudo que era questão de performance que o Facebook tinha ajudado, que a gente podia ser implementado no PHP, o pessoal implementou. O PHP continua naquela época sem ser, né, sem ter tipagem estática, ele não tem tipagem estática hoje, mas você consegue hoje pelo menos tipar do modo que você consiga restringir algumas coisas na aplicação. Depois o Vini fala melhor isso do que eu. Mas o engraçado foi isso, tipo assim, pivotou o PHP 6, mas tem camisa, tem livro do PHP 6, tem um monte de coisa que o pessoal falou sobre PHP 6, tipo, mas a linguagem em si, a versão da linguagem não existe. Existe PHP 5. Qual que é o 5.4? 5.6. 5.6 e depois é o 7. Exato. Caraca, mano, que excelente. Excelente história. Foda-se o Facebook. Nessa brincadeira nasceu lá o HVM, a linguagem no hack e tudo mais. O que é isso? Explica um pouco mais sobre essa linguagem. É que quando teve essa brigaiada toda que o Pokémon falou, o Facebook não torceu, né? Não deixou o braço dele se torcido, né? Não deu o braço a torcer. Ele continuou e aí criou o seu próprio interpretador, o HVM, com a linguagem hack, e seguiu como se fosse uma branch do PHP que eles começaram a manter. Então é uma linguagem interpretador que hoje eles só têm incompatíveis. Durante muitos anos rodou, o HVM ainda rodava PHP, mas agora ele não roda mais, né, nada de PHP, tiraram o suporte total, e aí são duas linguagens praticamente diferentes, assim. Exato. Mas ainda tem muita coisa no Facebook que roda em PHP puro mesmo, mas... Ainda tem? No hack tem. Caraca. Muita coisa. Muita coisa mesmo. O Stories, até um pouco tempo atrás, Stories Web ainda é PHP, né? Mas você conseguia ver lá o Stories não sei o que lá, ponto PHP. Tipo... Mas aí não era só as chamadas iniciais e tinha um back-end maluco por trás que rodava outra linguagem? Não, ainda tem. O Facebook é um monorepo, cara. Tem de tudo lá. Você não tem ideia. Entendi. Entendi. Boa. Então, como a gente comentou há um tempinho atrás sobre a era pré-Composer e pós-Composer, uma das coisas que motivou a criação do Composer e permitiu, claro, foi um grupo de pessoas
história exata é um pouco turva, né? Não tem muitos documentos do bate-papo, né? Mas tinham pessoas batendo papo em um evento de PHP, inclusive, já vamos falar de eventos de PHP em breve também, espero poder ouvir algumas histórias aí, que os eventos de PHP são os melhores. E em um dos eventos de PHP, a galera conversando sobre, criadores de framework conversando sobre os problemas que eles tinham, então eles decidiram criar um padrão para que o autoload, ou seja, a forma como você carrega classes no PHP, por exemplo, fosse unificada, para que cada framework não implementasse sua própria forma de carregar classes, de carregar arquivos. Então, assim surge o que é conhecido hoje como PSR0. Essa sigla, PSR, é de PHP Standard Recommendation, que é recomendações de padrões para o PHP, basicamente. Então, surgiu a PSR0, que explicava como a gente poderia organizar autoloaders para as nossas aplicações. E a partir disso, eles pensaram, poxa, isso é maneiro, uma ótima recomendação. Então criou o grupo chamado PHP FIG, que é o PHP Framework Interoperability Group, aquela palavra super difícil de novo, que é o grupo de interoperabilidade entre frameworks do PHP. Então eles começaram a lançar mais desses padrões. Então, por exemplo, as PSRs 1 e 2 são de padrões de codificação. Você vai colocar as chaves debaixo do if ou do lado do if, debaixo da função ou do lado da função. Vai ter espaço ou não vai ter antes e depois do if. Esse tipo de coisa que parece bobinha, mas se você pega uma base de código que não segue o padrão, que você já está habituado, aquilo tira um pouco da sua atenção. Começaram com esses 2 padrões um pouco menores, e aí vieram padrões de log, atualizaram o padrão de autoloader, porque hoje a gente conhece como PSR4, que é simplesmente uma verdade em qualquer sistema que você cria em PHP, que não seja feito por uma pessoa que não é programadora de PHP, eles vão utilizar um PSR4 para você conseguir utilizar componentes externos de forma muito simples, PSRs de como representar os dados de uma requisição, os dados de uma resposta, de como você representar um controller, algo que lida com uma requisição e devolve a resposta. Então as PSRs surgiram de uma forma muito simples, mas hoje cresceram de forma absurda. Se não me engano, já tem algo próximo de 20 PSRs, ou seja, 20 recomendações, seja de logger, de interface de alguma coisa, de padrões de codificação. Então, existem diversas recomendações para você conseguir ter uma aplicação em PHP que converse com outras aplicações de forma simples. Então, toda aquela história que eu comentei, de que o Cake poder usar o enviador de e-mail do Symfony e o CodeIgniter e conseguir enviar, conseguir utilizar um sistema de log do Zend, utilizando as PSRs, das quais o Composer faz uso para conseguir automatizar isso tudo, foi possível a gente ter, por exemplo, sistemas hoje em dia, se eu não quiser, eu sou programador mais raiz, eu quero controlar literalmente tudo que tem na minha aplicação, eu não vou usar nenhum framework. Eu posso facilmente instalar um componente para gerenciar as rotas do meu sistema, um componente para gerenciar o log, um componente para se comunicar com um banco de dados, eu posso facilmente gerenciar isso tudo. As PSRs, especificamente a PSR0, deu o primeiro passo para que o Composer surgisse, e a partir disso a gente tem aquilo que a gente já comentou, da era pré-Composer e a era pós-Composer, que diferencia 100% de como a gente programava antes e como a gente programa hoje. É legal, gente, lembrar disso aí também, que tipo, o Laravel ser reescrito em cima do Symfony hoje em dia foi também por causa das PSR, né? Que ele conseguia fazer com que qualquer framework converse entre si, né? Então, é massa ver como que chegou a esse nível a questão dos PSR, de realmente você ter alguns frameworks ou alguns componentes que ele tem componentes específicos de um framework ou tem de qualquer um, né? Tem muito projeto, tem um componente do Laravel, um componente do Symfony, um componente do Zend e tudo mais. Do Zend não, no Laminas agora, né? E aí coloca tudo lá dentro e vai. Que é só complementar ali, que gera muita discussão, PHP FIG entre os donos dos frameworks, aí, os representantes, de vez em quando você vê umas farpas no Twitter e em outras plataformas, no Reddit também, mas é uma coisa que tá firme e forte, tá evoluindo, tipo, saiu o PHP 8, a PSR 12 foi aprovada, com modificações do code style padrão, né? Tem alguns drafts lá ainda, acredito eu. Então é uma parada que não tá morta, ela segue continuamente sendo atualizada e meio que gerenciando o alto nível assim, do ecossistema, né? O PHP ele tem ali o instrumental da linguagem básica, mas o ecossistema ele acabou sendo criado em cima do instrumental, e aí é aquela coisa da galera que quer trabalhar numa linguagem mais robusta, num alto nível, né, de programação, assim, com
alguns padrões de qualidade, ela vai para esse outro patamar. Então é como se tivesse meio que um gap, né? Um intervalo gigante, um abismo entre a galera que usa o instrumental da linguagem de forma procedural, estilo anos 2000, e a galera que está acompanhando essa interoperabilidade e todas essas ferramentas nesse formato, né, que o PHP Figma tem. O Gu comentou isso e rola mesmo uns pequenos entendimentos, inclusive, né, tentando uma pequena treta, porque eu gosto de fofoca, não sei vocês, mas o Symfony, eles não seguem totalmente mais as PSRs. Se eu não me engano, é a PSR de HTTP Communication. PSR 7. É a PSR 7 de mensagens HTTP, né? Isso, de mensagens HTTP. Eles não seguem exatamente. O que não quer dizer que a gente está descredibilizando padrões, recomendações de padrões PHP. Realmente foi muito importante, porque antes disso, a empresa, o projeto, precisava fazer uma escolha. Se ia ser framework próprio, se ia ser um Zend, se ia ser um Igniter, se ia ser um Symfony ou Laravel. Hoje em dia, devido a isso, a gente tem a possibilidade de ter a componentização das coisas e usar isso de boa. Mas é um bom guia de referência para quando você quer começar a construir alguma coisa, por exemplo, um pacote de rotas, um pacote de como a gente falou, de mensagens HTTP. Você olha lá, existem as interfaces, mas não quer dizer que você seja obrigado a usar, até porque nem o Symfony está usando 100%. Até pelo nome, né? Recomendações. Recomendações, não exigências, exatamente. Essa treta é legal. Por exemplo, existe uma PSR que provê interfaces de log. Por padrão, o Symfony, ele permite, você consegue depender dessa interface de log, mas na documentação, o padrão lá é uma interface diferente. E o que aconteceu? Teoricamente, os líderes de cada um dos frameworks participariam desse grupo de interoperabilidade para tomarem decisões em conjunto. Só que a liderança do Symfony estava discordando de algumas decisões, então eles decidiram sair desse comitê de decisões. E o que eles fazem hoje olha, eu tenho o meu componente de mensagens HTTP. Eu vou prover para você um padrão, uma bridge, né, algo que permita que você utilize meu componente seguindo essa PSR. Mas por padrão, eu não vou me preocupar com isso. Vou te fornecer aqui a documentação de como realizar log no meu framework. E se você quiser, tem aqui um outro link que mostra como você aderir à PSR de log. Mas por padrão, eu não vou me preocupar com isso. Então, é interessante ver como a gente evoluiu de algo tão simples, que era só uma forma de você incluir arquivos de forma padronizada, para hoje ter até briga entre criadores de framework de como você vai fazer determinadas coisas. É engraçado que eu, assim, antes, né, tipo, não sei exatamente o que é PSRs, e eu saí, né, fui pegar o negócio e eu voltei e eu continuo não sabendo, mas tá ótimo. Tamo aí pra isso, a hora que alguém editar, eu vou ouvir o episódio e eu vou saber o que é PSR. Tá ótimo. Vai ser uma surpresa. Assim, aí eu ia estragar a surpresa, então eu vou deixar. Tá bom, tá ótimo. Assista ao episódio pra saber o que é PSR. Exato, eu vou ter que ouvir o episódio inteiro 3 vezes, porque... A explicação é simples. Tá bom. Não, é que eu ouço durante a edição pra fazer validação, então realmente eu ouço geralmente os episódios 3 vezes. Saquei. Tá bom, vamos lá, e causos? As recomendações é que a gente pode, como programador, né, construir algo muito bom e muito rápido e que dê para entender, assim, né, que alguém chegue depois de, 3, 4 anos, leia aquilo ali e entenda, ou escrever um negócio muito louco que nem você, depois de 3 dias, entende, mas que funciona. Mas que desenvolvedor entende que ele escreveu 3 dias depois? Não sei que nível de desenvolvedor vocês são, mas porra, eu não lembrava nada. Brincadeiras à parte, eu programo PHP desde talvez, deixa eu pensar, 2006, eu acho. 2006, 2007. A maior parte dessa minha trajetória foi mexendo com PHP procedural mesmo. Fui aprender orientação a objetos bem mais lá pra frente.
E aí, não é assunto novo, mas, digamos, dentro da minha bolha, eu comecei a fazer as coisas de um jeito melhor, ou tentar, pelo menos, ou saber que eu estava fazendo a coisa errada, né? Porque às vezes a gente está fazendo coisa errada sem saber que está fazendo. E agora eu sei que eu estou fazendo errado. Quando a gente começa a aprender aqueles conceitos super antigos, acadêmicos, de solid, design patterns, coisas que supostamente eu deveria ter aprendido na faculdade, porém não aprendi fora do ambiente acadêmico, mas é uma coisa que, por exemplo, quem trabalha com Java já tem isso desde o início, já sabe, meio que aprende a linguagem junto com isso, e isso não aconteceu comigo. Mas quando a gente começa a implementar esse tipo de coisa, esses tipos de conceitos e paradigmas, não importa SR, framework que a gente está seguindo. A gente está seguindo uma coisa que já foi discutida, tem sido discutida, é um assunto que está sempre em evento, que a gente frequenta. Fala sobre isso, padrões de projeto, coisas que a gente já conversa faz muito antes de eu nascer. Entra naquilo que foi comentado mais cedo, né? O PHP, ele te permite fazer como quiser. Considera-se que você está fazendo o melhor, né? Então tem coisas que realmente a gente eventualmente nem sabe que está fazendo, nem errado né? Só não sabe que não está fazendo da melhor maneira. E, cara, acho que é muito isso, né? Tipo, a gente evolui, a linguagem também tem evoluído. Por mais que eu tenha pegado sua metade da conversa, entendi que os PSRs também ajudam bastante nisso. Então, eu acho que é também demonstrar isso daí. Eu acho que é exatamente onde vem, então, tipo, de onde tá, então, o PHP hoje, né, do que a gente tem, vamos tipo, falar um pouco, né, do daqui pra frente pro PHP, que aí depois a gente conta esses causos mais velhos aqui no meio do caminho, a gente conta umas histórias cabeludas, mas, tipo, hoje, assim, a gente tá em 2021, início de 2021, o que a gente tem de PHP dos últimos anos, o que a gente tem dessa evolução do PHP que já tem previsto, conhecido ou sendo tratado nesse momento? Então, no final do ano passado, bem no finalzinho mesmo, foi lançada a versão 8 do PHP, uma versão bastante importante. O PHP tem alguns marcos, né? Como o Pokémon já falou, PHP 5.3 foi um grande marco, PHP 7 foi um outro grande marco. Agora o PHP 8 é um desses grandes marcos, porque ele traz algumas coisas pequenas, mas ele traz uma coisa grande que está recebendo bastante atenção. Mas só para dar um contexto antes de falar da funcionalidade em si, o PHP 5.6 para o 7 teve muita otimização na forma como o PHP lida com memória. Então a performance do PHP não é um problema hoje. O PHP, inclusive, é uma das linguagens rodando na web mais rápidas que você vai trabalhar. Então, performance não é um problema no PHP. Só que o PHP está crescendo demais para trabalhar na web. E fora da web, isso, embora ele seja utilizado, não tem tanta atenção para o PHP assim, por parte do core em si. Então não era uma preocupação inicial. E agora no PHP 8 surgiu o JIT, o Just in Time Compiler, que eu gosto de chamar de compilador bem na horinha. Um código que você roda em PHP, até a versão 7.4, ele era otimizado, uma versão supostamente pré-compilada, igual o Java faz. Essa versão já era armazenada, então você não tinha aquele processo de interpretação linha a linha de um arquivo PHP. Só que agora, quando você roda um script PHP, um pedaço do código pode ser realmente compilado e armazenado de forma que a CPU vai executar direto, sem o intermediário, sem o equivalente do PHP a uma JVM, por exemplo, que é a Zend. Então, isso é uma grande novidade que chegou no PHP 8, que pode abrir portas para o PHP ser o que ele é na web, fora da web também. O PHP hoje, mais de 70% da web é em PHP. Goste você ou não, o PHP é muito bom na web, ele trabalha muito bem para a web, ele foi feito para a web. Então, com isso, talvez abram portas para a gente trabalhar de forma mais otimizada, porque possível já é há muito tempo, mas de forma mais otimizada fora da web. E com isso, diversas ferramentas vão surgir ou crescer mais. Por exemplo, tem, se não me engano, uma talk do Pokémon, não lembro se foi uma live ou se foi uma palestra, onde ele mostra sobre Machine Learning e essas coisas mais interessantes e mais fora da caixinha do PHP, utilizando o PHP. Isso já funcionava antes, então agora com o PHP 8 isso muito provavelmente vai crescer mais, vai ficar mais otimizado, vai ficar mais próximo da nossa realidade. A minha dúvida né, então, qual que é, assim,
Pô, muito legal, bonito, uma evolução interessante, mas a gente sabe das dificuldades que é mudar de versão, geralmente, quando a gente tá falando de linguagem, né? Então, tem linguagens históricas aí que mudar de uma versão para uma versão 2 quebrou tudo. E como que tá essa compatibilidade, então, nessa evolução? Eu imagino que do 5.6 pro 7 não seja exatamente a coisa mais fácil do mundo de migrar, tanto que alguém comentou e tem sistemas parados naquela versão. Mas e agora, né? O daqui pra frente, que seja do 7 pro 8, entendeu? Como que seria essa migração? É algo tranquilo ou vai ainda demandar uma mão de obra que talvez dê uma segurada nessa evolução dessas grandes coisas que apareceram no PHP 8? Cara, eu assim considero que as evoluções do PHP de sintaxe em si, elas são muito sutis. Então, tipo, do PHP 5.6 para o 7, você teve uma mudança pequena no construtor, algumas palavras reservadas que começaram a ser bloqueadas. O que mais acontece é a correção na API lá, básica do instrumental deles, de depreciar funções, mudar o comportamento de funções. Então, eu acho que à medida que a pessoa tem maturidade na escrita do código dela e ela consegue usar, por exemplo, eu estou com o sistema agarrado no 7.1.19 porque ele usa CodeIgniter e muita coisa do que o pessoal que usou o CodeIgniter, por cima do CodeIgniter trabalhou, usou o count, por exemplo, para contar objetos, usou uma função chamada count para contar string. Então, ele usava a função count, que era para contar um array, a quantidade de itens de um array, para qualquer coisa. E essa função, ela era muito louca, ela fazia qualquer coisa também, ela era um coringa esotérico. E aí, à medida que a API básica da linguagem ela foi evoluindo, o instrumental da linguagem foi evoluindo, esses códigos mal implementados, eles começaram a sofrer. Né? Então, por exemplo, eu vou achar count nesse código, tem 3.000 ocorrências. Né? Enquanto o meu chefe não falar que é para mim caçar essas 3.000 ocorrências, testar todas elas sem ter teste automatizado para ver se vai funcionar direito, a gente não pode evoluir. Então, acho que quem usou a linguagem da forma correta tem um estudo muito grande para fazer mudanças de versão. Então, o time, né, que vai fazer as mudanças, eles publicam uma RFC, né, uma Request for Comments numa ferramenta própria do PHP. Então, o pessoal vai lá e comenta na mudança que ele está propondo. E aí tem estudo pesquisando nas bases de código mais comuns que a gente tem, open source, para ver o uso da mudança, se aquela mudança tem muito influência nos códigos que estão sendo disponibilizados de forma pública. Né? Então, tem todo um trabalho muito audaz, assim, muito feroz de analisar essas mudanças para não quebrar um código bem escrito. Né? Então, tipo, eu falo por mim, eu criei um sistema numa empresa que eu trabalhei em 2010. Ele roda até hoje, né? O Vinícius deu aí também o exemplo da ferramenta que começou no PHP 3 e evoluiu até o 5.x. Então, dependendo da maturidade com que o código foi escrito, a sintaxe não muda muito. Tipo, teve problemas no Python que mudou muito a sintaxe não muda muito. Algumas funções mudam de comportamento, algumas coisas a gente faz de um jeitinho um pouco diferente. Mas a sintaxe básica do PHP, ela mudou pouco, de um modo geral. O que se criou muito foi um ecossistema sobre frameworks como Laravel e Symfony, que a gente já falou aqui e tal, PSR, não sei mais o que. Todo um ecossistema que trabalha em cima desse instrumental. Mas esse instrumental, ele varia muito pouco. Então, migrar de uma versão para outra, geralmente não é muito sacrificante para quem faz. Só quando o código está mal escrito. Aí complica mesmo e vai complicar em qualquer linguagem. É bem isso. Eu acho que a última assim, mudança foi quando a gente falou do 5.3, porque o 5.3 ele mudou a estrutura como se escrevia orientação ao objeto em PHP. Mudou então, a classe. Acho que ali quebrou foi complicado. Muito. Ali do 5.2 para o 5.3 acho que foi uma coisa muito complicada. Talvez do 5.5 para o 5.6, pouca coisa também. Então, eu acho que foi o que o Will falou. Se o teu código está bem escrito, tu vai ter que escrever de qualquer jeito para refatorar. Tu não vai ter que fazer isso por causa de compatibilidade da linguagem, entendeu? Então, eu acho que existem ferramentas que fazem essa análise. Você pode incluir na pipeline do GitLab, por exemplo, para fazer a análise do que precisaria ser mudado quando você for atualizar para outra versão. Então, isso é sensacional. Eu acho que é válido citar também que você não precisa gravar o que é uma boa prática, o que não é, o que vai deixar de existir. Por exemplo, saiu a versão 8. Tem coisas que estavam sendo avisadas desde 2015, que foi 2015 ou 2016, não lembro exatamente, foi na versão do PHP 7, que deixariam de existir numa próxima versão
major version, né? Uma versão major que a gente fala. Ou seja, quando saísse do 7 e fosse para alguma versão 8. Então, uma pessoa que programa e vê o que o seu programa está falando, analisa os logs, vê as mensagens de erro, ela vai saber o que tem que ser modificado. Se uma pessoa ignora isso, muito difícil vai ser essa migração. Se uma pessoa acompanha o que está acontecendo, poxa, de ontem para hoje o meu código passou a lançar um aviso aqui. Tem um aviso nos meus logs dizendo que ao invés de um construtor ser com o nome da classe, o construtor agora é um método com esse nome aqui. Então a pessoa vai lá e vai corrigir seu código. E mudanças assim, existem ferramentas que fazem automaticamente. Você bota para rodar, ela muda seu código. O Rector é uma das ferramentas que faz isso. Você pega um código feito numa versão do PHP 5. Se o código todo funciona e não tem nada absurdo, ele modifica o seu construtor para a versão correta, ele troca uma função por outra que foi modificada. Então, se você não faz nenhuma bizarrice, provavelmente a migração não vai ser difícil. Por exemplo, eu trabalhei num sistema que ele parou no 5.2 porque todas as inicializações de objeto eram feitas utilizando inicialização por referência. Que eu, honestamente, como eu já comecei a programar no PHP relativamente recente, né, do 5.3 para cá, eu nem entendo por que eles faziam aquilo. Então é relativamente bizarro esse tipo de coisa. É verdade. Tem alguns motivos. Nome de classe é um deles. Mas o massa, Vini, que você falou aí, tem uma parada no PHP 8 que, tipo, pode quebrar muita gente, que é a comparação, né, numérico e string. Já tinha sido ouvido falar há muito tempo, inclusive, meu stand-up acabou depois dessa implementação aí, né, que é quando você... Porque era mais ou menos assim, quando você comparava uma string que poderia ser um número ou não, ela primeiro convertia para um número e depois comparava. Então, se eu comparasse, por exemplo, 4 capivara mais 4 girafa igual a 8 animais, isso era true. Porque convertia para número, 4 mais 4 é 8, 8 é igual a 8, tá válido. Né? Isso agora no PHP 8 mudou. Então, ele primeiro transforma para string e compara a string. Então, essa comparação não é mais true, né? No caso, se fosse, por exemplo, a string ela é convertida para 0. Então, se eu botasse, tipo assim, será 0 mamões mais 0 maçã é igual a pamonha. E era true, tipo, entendeu? Por causa que quando você considerado assim, números... se a string começasse com um número, era considerado o número que começava. Exato. Ela convertia para número. 0. Exato. Aí hoje em dia não. Hoje em dia ele converte para string. Então ele compara a string e nesse caso os números não são desse jeito, não acontece mais isso. Mas tem toda uma tabela verdade, né, que eles têm para mostrar como é que são essas comparações agora. Então se você, no caso, fizesse código que aplicasse essas comparações meio que, né, que a gente sabia que eram estranhas, porque eu faço isso como piada mesmo, pode ter problema no seu código. Se você usava isso como uma feature, você além de ousado, agora tem que ter um trabalho de refatorar. Exatamente. Ousado é uma ótima palavra. Você quer perguntar quem que usa um negócio desse, tipo, de propósito, né? Quem que faz uma dessa? Inclusive, gente, cara, muita gente, não tem ideia, muita gente. Caraca, mano, sério? Pior que é sério. Então, mas assim, aí hoje em dia, então, quando a gente tá falando de usar o PHP atual, a gente tá falando, então, também de usar coisas que estão comum no mercado, né? Então, quando a gente fala de testes automatizados, ou dos próprios testes unitários, mesmo que lá atrás existiam diversas maneiras de fazer isso, hoje em dia a gente segue a gente tem, né, PSRs para isso, né? Então, hoje em dia a gente sabe exatamente também a melhor maneira de fazer isso, de usar um Docker, de usar o que também facilita a vida de muita gente. Sim. Tem tido uma frequente convergência, né, para algumas ferramentas. Então, você vai fazer teste unitário, você vai usar o PHP Unity, né? Você vai fazer o teste de integração, geralmente os frameworks já têm a sua própria abstração. Então, tem tido uma tendência a ter uma centralização mesmo, assim, de forma de fazer. Então, os frameworks estão começando a vir já com Docker Compose e YAML junto com o seu boilerplate padrão, né? O Laravel incorporou isso recentemente também e tal. Então tá rolando muito isso também no PHP agora, de ter um estilo específico assim de se fazer as coisas, sabe? Uhum. Eu acho que é muito importante também falar, igual a Jussi falou há algum tempinho atrás, que a gente vai aprendendo PHP e depois a gente tem que aprender boas práticas de programação, Solid,
DDD, essas coisas. É muito importante falar que nós que somos pessoas programadoras, a gente trabalha com o desenvolvimento. A gente precisa se atualizar, a gente precisa estudar, e isso é um ócio do ofício. A gente se sujeitou a isso quando a gente decidiu ser programador. E, por exemplo, testes, infraestrutura, como você organizar um cluster de servidores, esse tipo de coisa. Vou puxar mais para o lado de testes, que aí realmente é indiscutivelmente a responsabilidade de uma pessoa que está desenvolvendo. Isso independe de linguagem. A boa prática de criar um teste em Java é a mesma de criar um teste em C#, é a mesma de criar um teste em PHP. Se a linguagem utiliza o mesmo paradigma, você vai criar o teste da mesma forma. E aí existem os padrões, Arrange, Act e Assert, que é um padrãozinho de como você organizar seu teste. Existem as tabelas de equivalência para você saber o que vai testar. E isso não importa se você está codando em C++, se você está codando em C#. São técnicas que você precisa conhecer como pessoa que desenvolve. E aí o PHP, durante muito tempo, como a gente já falou do passado, ele te dava facilidade suficiente para você não se preocupar com isso. Só que quando a gente fala de modernidade, de atualidade, de sistemas enterprise, se você está testando sua aplicação, supõe-se que você estudou sobre testes e vai utilizar o que se utiliza em qualquer outra linguagem. E aí o que muda é que em PHP você usa PHP Unit, em Java você usa JUnit. Pô, cara, mas assim, aí é a pergunta de $1 milhão, né? O mercado está aplicando isso, porque também assim, né? Devs cansados é isso, né? A gente está falando da realidade. E, assim, a gente vê muita gente falando dos mundos ideais, mas é que lá, quem realmente está trabalhando com PHP hoje, tá, pelo menos, tentando fazer dessa maneira, né? Vocês têm essa informação, vocês têm trabalhado dessa maneira? Como que anda? Ou que trabalhou recentemente também? Alguma coisa que está tendo esse movimento para fazer certo? Porque, que lá, tinha a possibilidade de fazer certo desde 2000, quando eu e o Pokémon começamos a fazer as coisas. E hoje em dia, entendeu? Não fazia. Então, e aí? Como que tá isso hoje? Eu acho que existe essa tentativa, essa intenção de fazer as coisas certas, e aí eu entro com algo que foi um divisor de águas na minha carreira, de fato, que foi começar a participar de eventos e comunidades. Porque eu comecei a ouvir e estar com pessoas que estavam fazendo as coisas diferente de como eu estava fazendo. Então, eu acho extremamente importante, toda vez que alguém me pede um conselho a respeito de como começar a programar, como entrar na área de TI, eu sempre falo, procura a comunidade mais próxima do seu estado, ou então, às vezes, do país. O PHP ele tem algumas comunidades do estado mesmo, e a gente se comunica bem. Comunidade de PHP é só amor, eu quero dizer isso. Existem, tem PHP Wima, tem PHP SP, PHP RJ, PHP do Rio Grande do Sul, o PHP com rapadura no Nordeste. Então, assim, procurar essas comunidades e interagir. Tem seu próprio grupo e tal. Quase todo estado tem seu próprio grupo de... quase todo estado tem. Tem PHP Wima, preciso falar, PHP Wima também. Então, é muito importante estar com essas pessoas e trocar. A partir do momento que comecei a estar nesses eventos e conhecer essas pessoas, eu tenho aprendido muito isso. Porque fica na intenção de realmente melhorar. A questão de testes, por exemplo, aí eu vi em evento, aí depois alguém implementou onde eu trabalhava, porque quando eu comecei a ter contato, e até hoje tem pessoas que trabalham na mesma empresa que eu, que não dão o mesmo valor para testes como eu dou, mas porque eu tenho essas conversas, esses contatos, entendeu? Mas a empresa, ela incentiva isso? Porque também, claro, não adianta nada você fazer teste e o seu colega do lado não, né? Isso depende muito de cultura. Primeiro que o conceito de teste tem que mudar primeiro, existir na cabeça do desenvolvedor. Porque, beleza, a gente é cansado, mas fazer teste em certo ponto pode ser trabalho dobrado, às vezes pode ser, mas eu contáveis vezes isso me salvou minha vida, sabe? O cansado é aquele que vai fazer só uma vez, vai fazer direito. Eu só não quero ter que refazer o trabalho. Essa é a definição de cansado aqui. Não é o cara que vai fazer pela metade. Vou fazer direito uma vez só.
Se você quer fazer direito, não quer ficar metendo a mão naquilo de novo, é fazer teste mesmo. Toda vez que eu tenho um bug, por exemplo, para consertar, eu primeiro construo o teste que vai ter certeza de que isso não vai acontecer de novo, depois eu aplico a correção. Isso é uma coisa que eu adoto já tem alguns anos, porque é uma coisa que eu aprendi com outras pessoas e acabei adotando, e é verdade. Então, se na cabeça do desenvolvedor isso não existe, a empresa não vai entender isso, porque você vai explicar para o chefe, lá para o gestor, então. Testes, na verdade, é um outro código que vai testar o que eu fiz. Aí vai perguntar assim, mas você não pode testar? Não se garante, entendeu? Então, assim, é uma cultura que eu preciso estar na cabeça, mas não estar na cabeça de todo mundo. Porém, eu vejo esse movimento crescendo cada vez mais. Isso é igual a qualquer lugar. Isso aí não é questão de PHP, de Java, de qualquer linguagem. Velho, tem empresa que você vai chegar lá e o pessoal vai ser full test e aí vai ser maravilhoso. Um ambiente perfeito, vai ter empresa que gosta que não vai ter porcaria nenhuma. Que não vai mudar nunca. Qualquer linguagem, exato. Não é questão de ser o PHP ou não. Tipo, vai ter empresa que você vai chegar lá e o pessoal, a mente de quem tá em posição de gestão vamos testar tudo. E o pessoal vai testar. E aí foi o que a Júlia falou. Pô, agora não adianta você querer também mostrar teste, que é a mesma coisa que se for em qualquer outra empresa que seja de qualquer linguagem, que a pessoa que tá acima não vê valor naquilo, e aí vai fazer o quê? Ou tu coda ou tu sai da empresa. Eu acho que o melhor motivador, pelo menos para mim, é dinheiro. E, assim, você toma como exemplo, pega a própria comunidade PHP, que muita gente tem o estigma, acredita que desenvolvedor PHP ganha pouco, que PHP paga menos do que para outras linguagens. E aí você pega a média de algum lugar, com alguma métrica, e você vai ver que tem gente que recebe um salário mínimo para programar, porque é naquele esquema, faz uns scriptzinhos, nunca viu um teste na vida, conhece nem orientação a objetos. Você vê pessoas que trabalham em aplicações relativamente grandes, né? Eu ia falar aplicações sérias, mas não que aplicações menores não sejam sérias. Que trabalham em aplicações que demandam essas técnicas, elas obviamente vão ser mais bem remuneradas. Eu posso falar por mim, enquanto eu não conhecia isso, eu vivia numa realidade, e a partir do momento que eu comecei a estudar essas técnicas, testes, boas práticas de orientação a objetos, a minha realidade é outra. Eu literalmente mudei da água para o vinho financeiramente falando, porque se você se contenta em simplesmente resolver probleminhas, tudo bem, vai ter, inclusive PHP é muito bom porque vai ter espaço para você. Você não precisa conhecer testes se você só quer ganhar o seu dinheirinho, fazer alguns freelas sem muita preocupação, mas se você quer ter uma carreira grande, empresas que realmente se preocupam com isso pagam mais. Então fica aí uma boa dica para quem quiser aumentar de salário, é estudar esse tipo de coisa, que às vezes a gente acha que é irreal, que não é utilizado, mas na prática quem paga bem, pelo menos demanda o conhecimento. Por mais que não aplique muito na prática, demanda esse conhecimento. Perfeito, Vinícius. O mercado PHP é muito pulverizado. Você vai ter o cara que está começando agora, que ganha R$1.000, e você vai ter o cara que está trabalhando por 18 pau, CLT mesmo, sabe? CLT. Então você tem um gap, assim, absurdo de conhecimento entre uma pessoa e outra. Eu não sei que porcentagem, talvez, sei lá, 40% a 60%, uns 30% da galera tá mais ligada num PHP mais moderno, digamos assim. Mas tem de tudo, cara. Você participa de um fórum, você vai ver gente discutindo sobre como ali organizar os microserviços para se comunicar, e você vai ver uma outra galera perguntando como é que formata a data, sabe? E aí copiando o código do Stack Overflow e colando. Então são dois universos diferentes que coexistem assim, sabe? É bem massa isso, Will, por causa que a questão, não sei se você lembra, mas eu fiz uma pesquisa de mercado em 2015, se não me engano, sobre mercado PHP, e era bem isso que o Will falou. Tinha gente que era estagiário, que se considerava estagiário, tá ganhando R$3.000. Tinha estagiário que ganhava pouco, ganhava tipo 300. E tinha gente que era sênior, que o estagiário ganhava mais que a pessoa que era sênior. E Sim, aí, tipo, é muito doido. É muito doido, depende do lugar que a pessoa tá. E isso que você falou é muito legal, porque quanto mais as pessoas conheciam, né? Eu fiz um pouco essa análise. Quanto mais pessoas conheciam, mais stacks, mais coisas, mais funcionalidades, ela ganhava mais. É igual o Vinícius falou. É igual o Vinícius falou. Os caras, tipo assim, conheço a galera que trabalhou, sei lá, no Ebanks, que é PHP. Pô, os caras, bicho, é salário bom, é alto nível, teste automatizado, isso aqui é a galera que tá na nata, participa de eventos, conversa num nível totalmente diferente. E aí eu conheço gente que tá trabalhando em produtos internos
tipo assim, não manja a sintaxe da parada. Você fala assim, não, escreve assim, a pessoa te manda um código copiado um dentro do outro, assim, e fala, meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo? Não é PHP. Tá muito cansada já, coitada, sabe? Então... A famosa programação orientada a Ctrl-C, Ctrl-V, né? O cara vai lá... Tem uma cratera entre esses dois campos. E o que o Vinícius falou é muito bom. Eu fiz mais ou menos assim também. Eu comecei a estudar muito pesado em 2014. E assim, quanto mais conhecimento você tem, melhores são as oportunidades, melhor vai ser o salário, obviamente, né? E aí você vai evoluindo e vai tendo uma projeção que você nem imaginava que você poderia. Não porque você está querendo ganhar mais dinheiro, mas porque você está se tornando um desenvolvedor melhor, você tem mais conhecimento, então você vale mais. É bem por aí o bagulho mesmo. E é aí que eu acho que entra exatamente o que a gente também brinca e critica bastante que não Devs Cansados, é isso, né? É o sênior de 2 anos e o sênior que realmente foi estudar, e na verdade, assim, não exatamente sênior, mas é o cara que realmente foi estudar e evoluiu e traz isso para qualquer linguagem. Porque lá é o cara que é o sênior de 2 anos em JavaScript, tá ligado? Que faz só aquilo lá... Como diz aquela linguagem, é o cara que, qual que é a linguagem que eu tenho que fazer, que eu vou fazer da melhor maneira possível, porque eu sei exatamente os conceitos de Solid, de boas práticas, de não sei o que, para poder fazer isso correto no que for preciso. Seja em PHP, seja em Java, ou seja no raio do JavaScript que tá aí enchendo o saco até hoje, né? Cadê o WebAssembly? Cara, isso é verdade, né? PHP é um mercado padrão de freela, né? Sim. O que você vai fazer Olha... exatamente. Tipo assim, a gente fica, às vezes, querendo falar mal de algumas coisas, mas paga boleto, gente. Se paga boleto, tá ok. Eu vi esses dias. Essa semana eu vi um tweet de um cara falando assim, olha, não é por nada não, mas eu já paguei muito minhas contas usando CMS. Então, usando WordPress. Então, eu já fiquei ofendida, sim, vou confessar. Já fiquei ofendida. O cara falou assim, eu conheço PHP, WordPress, né? Aí falou, pô, caramba, o cara já vinha zoar aí PHP falando de WordPress. Mas, gente, a linguagem, esse universo dessa linguagem, ele tem espaço para todo mundo. Ele tem espaço para quem começou semana passada e quer ganhar um dinheiro extra. Ele tem. Vai conseguir procurar uns tutoriais, assistir uns vídeos, fazer um site aí no Wix... E vai conseguir. E também tem espaço para quem, por exemplo, não gosta de tocar em interface. Eu odeio mexer com JavaScript, com CSS. Eu odeio, porque eu realmente não sou boa com a parte visual. Então, eu escolhi um ramo de API, que tem mais de 5 anos, e foi isso que me trouxe para onde eu estou agora. Eu não sou full stack. Eu queria me solidarizar com a pessoa que está... toda se tremendo ouvindo isso, porque ainda faz as coisas meio que errado assim, né? Aí tô chorando agora nesse momento, sabe? PHP de rua tá aí pra salvar a gente. PHP de rua tá aí pra salvar a gente, relaxa. Ok, qualquer tipo de abordagem, né? A pessoa manja de orientação a objetos, beleza, realmente vai conseguir vagas melhores, oportunidades melhores, salários melhores. E para quem quer só ganhar uma grana extra, vai ter espaço também, sabe? Então eu acho isso super bacana. E para quem vem do Java também tem espaço, porque se você olhar para o PHP 8 hoje, ele tá bem parecido. Vamos confessar aqui que tá bem parecido com o Java. Não fala mal assim do PHP. Isso que eu ia falar. Dá pra fazer ficar parecido. Dá pra fazer ficar parecido. Mas dá pra fazer ficar parecido com Clojure também. Coisa, exatamente. Exato. Bom, PHP é o que a gente fala que é multiparadigma, então agrada todos os gostos. PHP é top. PHP é a melhor linguagem que existe no mundo. PHP é funcional, pô. Funciona. Desde o boleto, gente. O PHP é o arroz das linguagens. Pô, é verdade, exato. Todo mundo vai tangenciar isso aí um dia. Interessante. Tá aí, né? Tá aí, assim, e é engraçado que a gente falou, né? Tipo, o cara que trabalha com Java, com C# o dia inteiro, o freela dele vai ser em PHP porque é o que também o cliente do freela vai poder pagar o de hospedagem, né? É a maneira mais fácil de colocar isso aí no ar. Então, porra, todo mundo tem que aprender PHP
E, porra, PHP é bom, é só você não fazer igual a sua cara, né? faz direito, caceta. Tipo, o governo da Espanha, se eu não me engano, diversos sistemas internos de algum governo europeu, não me lembro qual, é em PHP. Tipo assim, que muita gente... Campinas é PHP. Então, tem muito lugar do Brasil que é PHP, tipo, muito. Assim, coisas importantes, coisas críticas, a galera enxerga muito só por esse lado que existe. Por exemplo, o cara é desenvolvedor C# na empresa e no freelazinho ele faz PHP. Mas tudo que ele faz com C# ele poderia estar fazendo tranquilamente em PHP. E uma vez eu lancei um desafio para um professor meu, e vocês sabem como é que é a faculdade, quem já fez, né? A maioria dos professores de programação não entendem nada de programação. Vinícius, primeiro de faculdade, da pós, o cara falou para mim que o PHP era procedural. Isso era 2014. Tem que ligar. Aí o que eu fiz? Tinha um professor que ele era programador, o único na faculdade inteira, ele era programador C#. Ele sabia que eu já trabalhava com PHP, então ele sempre me alfinetava, né? Aí teve um dia que eu virei para ele e falei, então vamos lá, vamos fazer um sistema web com o domínio que você quiser. Você fala os requisitos desse sistema do jeito que você quiser. Só tô falando que vai ser web. Você vai escrever em C#, eu vou escrever em PHP. Eu apostei dinheiro, eu não tinha na época que eu era estagiário. Eu aposto que o sistema que eu escrever em PHP vai ser mais... Além de ser mais fácil de implantar, vai rodar mais rápido. Que a galera... Botei na mesa. Podia até perder, porque eu era estagiário, né? Mas botei na mesa e ele recuou. O importante é mentir com convicção, né? Exatamente. Não, o pior que não é mentira, velho. O pior que não é mentira. Cara, não é, exato. A galera enxerga o PHP como algo que só é para sobrinho, para fazer freela, só resolver problema rápido. Hoje, felizmente, não é assim. PHP é... A empresa onde eu trabalho, alguns dos nossos clientes são Air Canada, o Royal Bank of Canada, a BMW. Então, tipo assim, são clientes importantes pra gente estar rodando uma linguagemzinha de sobrinho, né? Sim. Então, as maiores faculdades do Brasil particulares são em PHP. Tipo, tem muita coisa grande em PHP, gente. O maior empresa de marketing de e-mail marketing do mundo é em PHP, o MailChimp. Wikipedia. PicPay, Wikipedia. A maior parte das coisas que estão na web é PHP. Tem até PHP domina o mundo mesmo. Tem até uma parada que nem fala muito, mas tem uma área da Galacta que eu não posso falar qual é, que é bem tensa. Mas tudo é PHP também. Ah, Pornhub, pô, como é que não pode? Boa, pô. Isso, gente. Mas tudo isso aí é do PHP. Enfim, a hipocrisia, né? Pois é, fala mal do PHP, mas consome conteúdo no Pornhub, enfim. Tá aí, né? Tá aí, de graça pra você. Fala mal do PHP e usa Facebook, né? Vamos lá. Exato. Trabalho da faculdade no Wikipedia. Usa Facebook em 2021 e não usa PHP. Aí é hipocrisia mesmo. Aí você tá de sacanagem, né? Qual que é a plataforma de EAD lá? Tem uma plataforma de EAD também que roda no PHP. O Moodle. O Moodle, pô. Tá aí. A gente não falou de Moodle, caramba. Unicamp, qualquer faculdade, basicamente, que a pandemia, o Moodle trabalhou como nunca. Sim. O Moodle reinou. Manda outro, faz em Python, eu quero ver. Faz em Java. Bota o Javão pra rodar lá. Bota o Javão pra rodar. 7 mil. O pessoal quer fazer comparação. Não, vou rodar aqui. Aí o Java roda melhor. Aí, PHP, 128 de memória. Java, 64, 128, 322 e não roda. Sim. Memória, não, tá bom. Pandemia também e e-commerce. Quantos e-commerce não estão rodando no PHPzão da vida? OpenK, Magento, maior plataforma de e-commerce do mundo. O desafio fica. Me fala um LMS open source que não seja o Moodle. Me fala um CMS que não seja o Django, que seja open source de outra linguagem. Me fala aí uma plataforma de e-commerce e me fala uma plataforma de fórum, né? Real. Manda aí. O pessoal fala Shopify não é open source não, tá, galera? Só pra lembrar. Primeiro ponto, né? Open source não é. Tá. Também não é barato, não. Né? Nem entrei nesse negócio. Pô, cara, assim, acho que a gente deu uma visão muito boa. Nós temos causos? Alguém quer compartilhar aquele caos que dói na alma, assim, tá ligado? A gente tem um tempinho aqui antes do Pokémon tem que vazar, mas, tipo, quer compartilhar aquele caos que tá triste, saca? Eu tenho o meu, tá ligado? Uma classe zona, 3.000 linhas, com recursividade.
Cara, triste, tá ligado? Triste. Eu sonhava com uma classe de só 3 mil linhas. Porra, caraca, mano. normal, Isso é pouco. 3 mil é pouco, gente. Pô, ele falou 3 mil, eu pensando, caraca, que sonho. Não, Já mas fiz ela muito. não. Ela tinha 3 mil linhas e era uma função recursiva. Mas é Calma. uma classe. É brabo, é brabo. O melhor é Não. o index.php de 7 mil linhas com HTML. não. Tudo junto. Já SQL. fiz site inteiro já com um monte de exemplo, eu não conto. Tô falando realmente, a hora que eu falei, não, vamos programar aqui bonito. Fiz uma classe, fiz uma Sim. orientação a objeto, aí fiz uma classe com os caras assim, de 3 mil linhas, com uma Sim, função sim. recursiva absurda dentro dela, entendeu? Porra, que triste. E o pior é, eu que fiz. Esse é o problema. Não peguei dos outros, não. Porra. Ninguém me contou, eu vi, eu tava. É aquele negócio que você olha e fala assim, quem que fez essa merda? Aí você olha no Git, Mas é pra Git. ter orgulho, pô. Bater no peito e falar, eu evoluí. É que escreve tanto assim, as pessoas não conseguem mais escrever. Pô, isso aí é função. Tem que sair com o ponto de função, ver quanto que dá dinheiro. Eu ajudei na faculdade a pausar. Aí, Velho, quando eu Ai. comecei a programar, eu fazia tudo no Index. Depois de muito tempo, acho que muito tempo mesmo, eu fui saber que a gente separava em arquivos. E aí fiz um sistema de livraria inteiro dentro do Index. a questão é, funcionou? quem nunca? Quem nunca? Funcionou. Ah, sim. Rodoliso. O Rodoliso tá lindo, gente. É Exato. lindo. Cara, eu fiz um sistema de geração de protocolo para um cliente. Eu fiz ele em 2010, cara. Descobri que em 2018 o pessoal tava substituindo ele. Falei, porra, até que enfim, né? Quem que PHP 2, tá ligado? Rodando firmão lá, tá ligado? Falei, porra, é isso, mano. Quando eu aprendi herança, foi top, porque, meu Deus do céu, toda vez que eu tinha que implementar mais uma coisa, eu só estendia. Aí virava... Gente, eu acho que a aplicação toda, acho que todas as classes herdavam de uma classe, então eu fiz o index, só que do jeito mais, sabe, Muito fingindo que tava profissional. Fez um index bem distribuído, né? É, claro. Mas é bom, pô. Em família é sucesso. Controller Stand Model. Nossa! Né? Mas, pô, falando em Cake PHP 2, eu trabalhava, minha primeira empresa, né? Eu trabalhava e quando eu entrei, tinha uma classe, um arquivo, na verdade, chamado model.php, Uai. que tinha 15 mil linhas nesse arquivo. É. Nesse arquivo tinha o sistema inteiro, basicamente. Tudo funcionava por lá. Quando eu entrei, eu comecei na pegada de estudar boas práticas e tal. Aí a gente começou a separar aquilo, criar arquivos novos, classes novas, usar um pouco mais do MVC e ir organizando. E tanto é que a gente conseguiu atingir ferramentas internas muito maneiras. A gente criou um sistema para varrer vários sites e fazer métricas de SEO para a gente ver o que dava para melhorar. Sistema de mala direta para montar um e-mail. Tudo, pô, a gente fez muita coisa maneira com código muito legal. Só que nesse meio tempo, durante 4 anos, tinha uma empresa terceirizada fazendo um novo sistema da empresa, com um site, um CMS próprio. E a agência, por algum motivo, desistiu. Eu achei estranho quando falaram isso pra gente. Pô, a agência desistiu do projeto, a gente vai trazer ele de volta para a nossa equipe de TI interna. Eu falei, beleza, né? Vamos trabalhar nisso aí. Aí quando chegou, era um sistema em Cake PHP 2, e ao invés de ter a model.php, tinha um página controller. De tudo que era página, seja um visual ou não, tudo, literalmente tudo, passava por esse controller de mais de 20 mil linhas também. Aí, nesse momento, eu tirei minha certificação e pedi demissão. Exato. Você tá de sacanagem, né, irmão? Pô, eu falei, não, pô, passei 2 anos melhorando essa parada, corrigindo tudo, aí chego, não, fiquei muito puto. Uma coisa legal de implementar em PHP, que eu desafio o pessoal a implementar qualquer outra linguagem aí, é um negócio chamado cliente de e-mail. Top demais. Top demais. Você quer aprender a codar em alto nível? Faz aí um cliente de e-mail em qualquer linguagem. Mas não bonito é. de fazer. Quando vem em PHP, não usa aqueles mailbox, essas coisas novas. Não. Tem que fazer aquele parse na mão de trazer o anexo e ficar verificando qual é o MIME-type, porque cada MIME-type é um tanto. É muito bonito. Façam esse desafio em casa. Qualquer outra linguagem. Fala, PHP é fácil de fazer, faz em outra. Vai lá e faz. Quero ver alguém mexer nisso aí. Faz que é lindo, é bonito de fazer.
Por isso que o pessoal usa tudo, o pessoal de GS usa todas essas bostas que já é pré-pronto, que manda, que recebe, tudo API. Quero ver fazer na mão. Pega lá um protocolo, o IMAP, ou POP, ou o SMTP, que você for fazer, vai que é de sucesso. Não, aí o problema é que o pessoal vai fazer em outra linguagem, vai fazer em C, né? Vai voltar lá atrás, vai fazer no Corstão. Em C faz. Exato. Vai ver é fácil. O problema é receber. Enviar é tranquilo. Se for voltar pra fazer lá em C, ele vai fazer, pô. Mas vai dar um trabalho do caralho, filha da puta. Mas é difícil, mas, pô, isso eu tive que fazer. Você tem um trampo que na verdade, eu tive que fazer metade, né? Que era o parte de anexos, né? Eu tinha que mexer com o XML. O XML é um tipo de MIME diferenciado, né? Então, e pra quem não sabe, o protocolo de e-mail não traz pra você o anexo bonitinho .zip. Não, ele traz pra você um monte de parte, porque não consegue trafegar tudo de uma vez só. Não sei se vocês são tão antigos quanto eu, mas eu lembro que tinha aqueles download gerenciator, né? Os gerenciadores de download, que ele dividia. Até eu que sou novinho, lembro. Quando você baixava o download, vinha um monte de quadradinho pra você ver quantas partes do seu download já tinha, né? E aí o paralelo, ele era 4 quadradinhos que rodavam ao mesmo tempo. Era maravilhoso esse download aí. Né? E o e-mail é basicamente isso. Você tem que fazer uma interação entre parte de uma parte. Você tem que adivinhar qual é o MIME type daquele negócio, porque você só vai conseguir decodificar basicamente, né, o tipo de arquivo pelo MIME type. Então é um trabalho bonito. Façam aí, vocês vão ver que é bem legal. E o PHP, por mais que seja difícil de implementar, você consegue implementar porque uma coisa que o PHP tem muito bem, assim, que as poucas pessoas falam, é que as funções nativas, as classes nativas do PHP resolvem muito problema. Né? Até hoje tem problema de fazer data com o JS, com o PHP sem um datetime. Você faz o que você quiser. Você quer diminuir data de hoje daqui a 500 anos, sendo que a data do Brasil no Brasil e a outra data está na Europa, em algum lugar da Europa, você consegue fazer isso facilmente, com 2, 3 funções, 2, 3 métodos na classe, você consegue fazer. Agora faz isso em Java. Uma coisa que eu gostaria de enaltecer é a documentação do PHP. Que você quer fazer funções nativas, as classes, como parte de... Meu Deus, esqueci o nome. Aquelas que tem um monte de interface. Tem datetime, tem as... Caraca. Oh, Jesus, amado, vou ter que procurar. Oi? SPLs, né? Isso, SPLs. Tudo que você precisa tem na documentação. E o legal é que tem a documentação bonitinho explicando. E embaixo tem um monte de comentário da comunidade. Então, uma das coisas a qual o PHP deve muito do seu crescimento é a comunidade, as pessoas, a disseminação da cultura open source. Então, é muito bem explicado lá. Comentários salvam muita vida. Muito, muito, muito. Inclusive, certificação, quem curte certificação de PHP, enfim. Tem muitas das coisas que estão lá nos comentários, não tá nem na explicação, tá no comentário da coisa. É traduzido para várias linguagens, e é uma coisa que eu percebo que é um tipo de padrão de documentação que as ferramentas meio que seguem. Então, dependendo do que você vai trabalhar, você vai procurar na documentação e vai achar, porque o que adianta uma linguagem que não tem uma documentação decente? Aí a gente não conseguiria mesmo. Assim, eu entendo, eu concordo pra caramba, mas hoje em dia essa molecada que tá querendo mexer, ele quer ler um artigo lá, ou ele quer fazer um curso da Udemy e falar que é especialista. Ninguém quer ler documentação padrão de linguagem, não. Infelizmente, inclusive isso aí faz diferença do dev de verdade pra essa molecada que tá começando. Vamos olhar o core do negócio, né, porra? Jovem é complicado. É isso que eu crio conteúdo, pô, pra essa galera que não quer ler documentação. Lá. Tá certo, tem que ter alguém. Isso aí é uma parte que, assim, só pra finalizar minha participação, mas é uma parte muito legal, que eu vi isso também trabalhando muito. Eu acho que ainda o PHP é muito carente de bons conteúdos, saca? Porque a gente tem muito lugar, né? Sempre foi muito blog, tem muito lugar, tem muito conteúdo. Agora, são poucas pessoas que pensam no PHP no nível que a comunidade em si está pensando, no nível que o pessoal que está desenvolvendo PHP está pensando, a ponto de parar e fazer conteúdo realmente de qualidade, realmente conteúdo que o pessoal vai pegar e já vai estar usando o PHP do jeito certo. Né? Tem um site PHP do jeito certo, inclusive, né? PHP The Right Way, mas é um artigo, né? Não é... Então, essa coisa que o Vinícius faz, por exemplo, é uma coisa muito legal e muito importante para a comunidade, porque a gente não, tipo assim, a gente tem referência em PHP, mas eu acho que as outras comunidades, felizmente ou infelizmente, exploram muito melhor que a gente. Eu acho que a gente, como comunidade de PHP, ainda falha bastante quando a gente tem que falar de, tipo assim,
referências BR, tá? Acho que lá pra fora tem muito conteúdo melhor, mas referências BR em conteúdo de PHP do jeito certo, de PHP bom, de PHP bonito. Eu não sou referência de porra nenhuma, eu faço PHP de rua, então. Não, bem. Pera aí, enaltecendo Devs Cansados, a gente tá aqui com a nata do PHP da internet brasileira, e vocês vão se lascar, todos vocês. Todos vocês aí, as recomendações, a hora que a gente fala de PHP, é o nome de vocês que aparece. E é por isso que vocês estão aqui. Ai, tenho nem como ver esse evento, moço. Bom, agora é a hora do nosso quadro Pausa pro Café, onde comentamos o feedback da galera, avisos, notícias e os agradecimentos que a gente sempre tem. E nosso primeiro agradecimento é para toda essa comunidade que efetivamente o Devs Cansados virou. Nossa galera, a galera do Twitter que interage bastante, nossos mais de 1000 participantes do nosso Discord também, que é público e tá aberto. Procura a gente aí, e também é por onde a gente grava esse podcast. Então, todos os convidados que aqui participam também estão no Discord, eventualmente podem responder alguma coisa ou não, e sempre estão por aqui acessíveis. E, obviamente, agora agradecer essa nata do PHP brasileiro que participou aqui com a gente hoje. Eu acho que é o momento de vocês também, então, falar um pouco dos canais, de o que vocês fazem, onde encontrar vocês. Vamos lá, um de cada vez. Vinícius. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, queria agradecer demais esse convite. Fico muito feliz de verdade de participar. E, para quem quiser me encontrar, Twitter é cviniciussdias. No LinkedIn eu não costumo estar muito por lá não, mas se me procurarem também, Vinícius S. Dias vão me achar. E no YouTube, Dias de Dev. Eu tenho criado conteúdo lá para quem é dev cansado e prefere não ler artigos muito longos. Eu costumo simplificar conteúdos relativamente complexos e tal, como princípios de padrões de orientação a objetos, testes, esse tipo de coisa. Eu simplifico, trago de forma bem mais tranquila lá. Então, Dias de Dev é o nome do canal. E para quem é mais cansado ainda e quiser um curso inteiro, cursos de forma mais estruturada, eu sou instrutor lá na Lura. Obviamente, eu recomendo demais, quem puder, assinar lá. Mas, mais uma vez, agradecer demais por ter participado ao lado dessa gente fera. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas que bom que me deixaram entrar mesmo que de penetra. Ai, gente, muito obrigada por esse convite. Estou conhecendo mais pessoas, conhecendo a Helenita, que eu ainda não conhecia, o Fernando. E eu sou uma dev cansada, sou uma deva cansada. Vocês podem me achar no Twitter como Jussi, com Y, Cabreira. Ou Jussielen Cabreira no LinkedIn, mas LinkedIn, quem dá atenção pro LinkedIn, né, gente? A gente só dá atenção pro LinkedIn quando tá procurando emprego novo, né? Exatamente. Estou muito feliz de participar aqui, de ver meus amigos, conhecer mais pessoas. Eu faço parte do PHP Women, e tá um pouco parado, mas a gente vai voltar às atividades. Uma coisa pessoal que eu tô tentando fazer, me planejar para a mentoria, que eu faço parte junto com uma amiga minha do projeto de mentoria dela. Eu gostaria de trazer mais isso, porque eu quero ver mais mulheres nessa área de tecnologia. Massa, excelente. Helenita falou pouco hoje. E aí, onde a gente te acha? Onde a gente acha você falando bastante, Helenita? Eu queria queixar a mentoria da Jussi aqui, porque não podia perder, né, a oportunidade. Agradecer a oportunidade de estar aqui com a nata realmente do PHP do Brasil. Eu tô em todo canto, né? Eu tô no LinkedIn como Helenita Oliveira. Eu descobri que tem vários outros, mas tô no Twitter como LeNanaNita. E eu tô na Twitch às vezes. Quando eu preciso estudar, eu abro uma live lá para conversar enquanto eu estudo, porque fico concentrada. Aí, às vezes, eu apareço por lá. Pô, que legal. Usar a live pra estudar e compartilhar. Cara, que legal. Depois eu também não conheço, então depois também passa aí, manda o link aí do seu canal que a gente também divulga, pode deixar. Pokémon de casa já também.
mas manda a sua aí, manda a braba. Tamo aí, com muita besteira no Twitter, principalmente, Pokémon BR, e também na Twitch, né, a gente tá vendo isso aí. É isso, eu faço besteira, eu faço piada dev, eu codo PHP de rua, né? Você quer ver teste, não é na minha live que você vai na outra. Mas eu sempre tô aqui porque, tipo, a parte legal, né, de ser convidado, agradeço demais novamente por ser convidado por vocês para participar de um podcast, é rever pelo menos a voz da galera que a gente, tipo, eu amo bastante, saca? Essa galera que veio aqui, tipo, a gente se encontra muito fora da internet, né? A gente já se viu muito, a gente tipo, cresceu junto, basicamente, como profissional, né? A gente vê a galera saindo do Brasil, a gente vê a galera, tipo, se dando bem, sabe? Fazendo as paradas e tornando referência na linguagem, e isso eu acho muito massa, e muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com essa galera que eu amo pra caramba, de verdade. Massa, boa. Bom, Pokémon BR na Twitch também te acha? Vai lá ver o Pokémon falar as loucuragens dele. Isso aí. Chega lá e fala mal de outra linguagem que eu vou agradecer. Não, tem como pagar, né? Na sua live lá, usar os pontinhos pra falar mal de outra linguagem. Eu achei ótimo isso aí. Até do PHP eu falo mal lá. Pagando eu falo mal de qualquer coisa. Excelente. Will? Cara, agradecer demais, bicho. Que isso, eu gostei muito de participar do episódio, né? Essa galera fera aí. Também concordo aí com quem não entende como que vem parar, essa coisa de ser referência. Não sei como acontece das pessoas dizerem que eu sou, mas não sou. Enfim, eu tô pela internet, cara. O Will Correia, em tudo quanto é lugar. Quando não for o Will Correia, alguém já pegou o Will Correia, né? WILCORREA. Aí vai ser o Will Correia Real. Eu sou tipo famosão e tal. Real oficial. Real oficial, exatamente. Ah, então, sim, entendi. Olha lá, já diferencia aí dos outros. Eu costumo, cara, tá ajudando a galera por aí. Eu gosto muito dessa interação. Desde, sei lá, 2015, assim, eu tenho tentado me envolver em comunidades, em grupos, em fóruns. Então, eu tô sempre aberto a conversar, dar dicas, a dar sugestões de pouco que eu sei, assim, né? Então, tem muita galera no Telegram que eu converso, muita galera no Twitter que eu converso também. E aí, cara, só me chamar, trocar ideia, conversar, que o que eu puder aí contribuir com a galera. Né? Eu também muito não, né? Eu tenho muita resposta, pergunta a mim em fórum que nunca ganhou resposta por aí até hoje, se vocês procurarem por aí. Então eu gosto de responder as dúvidas dos iniciantes, a galera tá começando, até de quem quiser trocar uma ideia com coisas mais avançadas, né? O pessoal chama algumas vezes de mentoria também. Tô aí, tô sempre aberto, só chamar que a gente desembola. Pô, que legal, mano. Que legal mesmo. Cara, assim, de novo, agradecer a participação de vocês aqui, a disponibilidade de estar aqui gravando, gastar umas 2 horinhas aqui com a gente pra gente falar essas besteiras e fazer piada também em cima do negócio que é sério, porra. O PHP tá aí de verdade, galera. Isso aí funciona. Inclusive, igual essa. Diferente de várias outras linguagens que o pessoal fala que funciona e não funciona porra nenhuma, o PHP tá aí, há 25 anos funcionando, galera. Inclusive o código lá de 95 funciona até hoje. Como eu disse, meu código KH de 2010 foi substituído agora em 2018. Então, porra, tamo aí fazendo funcionar tudo. E, cara, de verdade, valeu mesmo a participação de vocês. Certamente vocês vão ser perturbados. O Devs Cansados tem uma comunidade bastante ativa que enche bastante o saco e que tá aí pra aprender mais. São realmente cansados, mas querem aprender mais e estão todo mundo pensando em evoluir. E, cara, o PHP, como o Vinícius também colocou ali no momento, tá num momento de evolução muito legal, que, porra, é a hora da gente também fazer isso daí funcionar e mostrar pro mercado que PHP não é só do sobrinho, né, que funciona. Bom, é isso, mas é claro que tudo aqui não passa de uma grande brincadeira nossa. Nós adoramos nossa área de atuação e tudo que a gente faz aqui é com muito amor. Até mesmo esses códigos PHP cagado que a gente pega do passado, né, não? Mas e você? Me diga o que te deixa cansado na TI,
Conte pra gente nos nossos sites devscansados.com.br, no twitter.com/devscansados e também no nosso Instagram, @devscansados, que está bem movimentado lá, que não sou mais eu quem cuida disso. Ei! Tem pessoas pra isso agora. Não deixe também de curtir e comentar no seu agregador de podcast favorito. A gente ainda tá buscando ainda alguns caminhos, tipo, a gente foi ver, tinha comentário no Apple Podcast, mas a gente é tudo uns dev que usa Android, então a gente vai começar a olhar mais lá também. E é isso. Valeu demais todo mundo. Falou! Falou! Falou. Falou! Valeu! Valeu, galera. Valeu demais.